sabe o que fazer, né, Renato? Mas nós vamos te ajudar. O canal Tamo Junto Flusão vai te ajudar. Até porque a gente não pode cometer o mesmo erro do ano passado, né? Quando ao invés de atacar as causas, nós atacamos os resultados. Por isso que quase descemos ano passado. Vou tentar trazer à luz da minha humilde opinião para que a gente não cometa o mesmo erro do ano passado, ok? E futebol é simples. É só não inventar. Já diziam os mais experientes. Depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Diga lá, mano velho. Tamo juntão, família tricolor. Portela Leite por cá. Uma segunda-feira abençoada para todos nós, galera. Família, que partida horrível ontem. Deixa eu botar meu cordãozinho para fora. Que partida horrível. Pior apresentação do Renato no Fluminense. Ontem, tudo na conta do Renato. Ele escalou mal, mexeu mal. Porra, cara, eu não sei onde o Renato estava com a cabeça. Será que o Renato também precisa descansar? Depois vai para a coletiva repetir tudo que nós já sabemos. Não vou dizer que o Renato está errado, galera. Não vou dizer. Seria inconsequência da minha parte, pô. Eu sei que realmente atrapalha. Os caras não tiveram descanso, os caras não tiveram nada. Mas aí eu faço a pergunta. O que o Renato está fazendo para isso? Para amenizar esse problema? Nada. Pelo contrário, cada dia que passa, mais pro lado errado ele vai. Mas eu quero ajudar o Renato. Quero... Esse papo de modernidade no futebol, às vezes atrapalha, cara. Modernidade é bom quando você tem consciência do que você está fazendo. O Renato já está se perdendo. O grande problema é esse. Porque o Renato tem uma boa visão tática, mas às vezes ele se perde. Será que o Renato também não precisa de uma semana também de folga? Uma semana aí para aliviar a cabeça? Deixa o Marcão trabalhar, pô. Deixa o Marcão trabalhar, é isso. Porra. Galera, às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, não, que o salário do cara é altíssimo. Mas não adianta, cara, é ser humano. É ser humano. Vai ficar tão sobrecarregado, às vezes vai ficar atrapalhado da mente como qualquer outro. Mas eu tô aqui de boa, de boa. De boa. Não tô dando porrada no Renato. Mas ontem ele só fez cagada. Ele botou o time errado. O time que ele botou é um absurdo. Vocês reparem que no primeiro gol do São Paulo, o Freitas está fechado como zagueiro. Não tem lateral esquerdo. O Luciano foi no fundo. Todo mundo pergunta, cadê o lateral? Pelo lateral marcar, é do lateral e não tem lateral, pô. Ele me inventou um canóbio a princípio de ala. Não existe isso. Aí vai falar que botou, não, que o Martinelli era pra cair ali. Mas não existe isso, cara. Não existe. Eu vejo muita gente criticar o Manuel. Não, que ele botou o Manuel. Família, Manuel é experiente, é macaco velho, sabe jogar. Que ele não deva ficar pro elenco no ano que vem, tudo bem, eu até concordo. Mas criticar o cara como se ele fosse um de 70 anos aposentado que não aguentasse correr, também não é justo. O cara sabe jogar, porra. Se o Renato faz o simples, sabe qual é o simples? Ó, a minha zaga ó, vai ser Guga, Thiago Silva, Manuel e o Freitas de lateral esquerdo. Freitas, esquece que é zagueiro. Hoje tu vai jogar de lateral esquerdo. O time já tinha rendido melhor, pô. Mas não foi o que aconteceu. O Freitas não jogou de zagueiro, jogou de lateral. O Freitas ficou perdido. Mas não é culpa do Freitas. É culpa do esquema bizonho que o Renato montou. Ele quis espelhar o São Paulo. Tá, tudo bem. Mas tem um rombo lá na esquerda. Tem um rombo. Um buraco enorme. Um rombo. Aí eu faço a pergunta. Parece que o Fuentes sentiu a coxa.
Eu não sei, mas vou chutar aqui porque a gente não conhece. Ele sempre deixa claro. Vocês não têm informação que eu tenho. Ah, vamos dizer que o René estava desgastado fisicamente, não podia jogar. Aí eu faço a pergunta. Por que não botou o moleque do Júnior? Futebol, desde que eu entendo futebol, já cansei de ver isso várias vezes. E cansei de ver o moleque do Júnior dar resultado tão positivo que acaba ficando no profissional, às vezes ganha até a vaga de titular. Cansei de ver. Aí ele vem para a coletiva e me fala, não, é que eu não quis botar o lateral, porque o lateral que nós tínhamos da base que eu puxei só tinha 17 anos. Era o Wagner que ele puxou. Puxou o Wagner da base com 17 anos. Aí eu faço uma pergunta, cara, que não quer calar, fica martelando na minha cabeça. Por que ele não puxou o Léo Jansen, que tem 20 anos? Já jogou com ele contra o São José e jogou bem. Por que ele não puxou o moleque, porra? Aos 17 anos ele não pode jogar. Levou pra quê? Só pra falar que não podia botar porque tem 17 anos? Ele tá de sacanagem, porra. Isso é erro de planejamento, porra. Ele errou até em fazer os relacionados. Ontem foi o dia pro Renato não sair da cama. Por que não levou o Léo Jansen, que tem 20 anos, e já jogou com ele, porra? É o quê? Tá de sacanagem com a gente? O que tá vendo com o Renato? Eu peguei até a lista aqui. Família Tricolor, pra você que me acompanha e não conhece muito bem essa situação. Futebol brasileiro, principalmente o Fluminense, sempre botou jogadores dos juniores quando preciso. Teve uma época do Fluminense nos anos 80 que parecia sacanagem a lateral esquerda do Fluminense. Era Branco arrebentando a boca do balão. Branco foi embora, Eduardo Tum assumiu. Tudo da base. Eduardo foi embora, Renato assumiu. Tudo da base. Renato foi embora, Edgar assumiu. Tudo da base. Nossa zaga, porra, um monte. Torres. Teve até o Edinho lá atrás. Tem muita gente, cara. Muita gente. Aí você para e pensa. Por que nós paramos de ter essa metodologia? Vamos para a zaga. Temos 2 zagueiros ali. 2 zagueiros pronto. Treina com profissional. Eles treinam com profissional. Na verdade são 3 que treinam com profissional. São o Davi Schwitz. Eu sempre me confundo com o sobrenome dele. Desculpa, Davi. É complicado mesmo. O garoto já tem 21 anos. Contrato até dezembro do ano que vem. Qual a possibilidade desse moleque render no Fluminense? O moleque tá ali. Ah, tô com dificuldade na zaga. Eu tenho o Manuel, eu tenho o Thiago Santos. Porra, não confia nos 2? Sobe a porra do moleque, caralho. Principalmente com o Thiago Silva ali do lado. Pra orientar o moleque. É esse vigor que o Thiago Silva merece. Que ele precisa. Garoto novo pra correr com ele ali, pra ele ensinar. Pra ele doutrinar. Imagina o quanto esse garoto vai aprender com o Thiago Silva. Tem o outro também, tem o Caio Amaral. O Caio Amaral já tá lá também, ó. Mesma coisa, 21 anos, o contrato acaba o ano que vem, dezembro. Por que esses garotos não tem brecha? Só é sparring, treina, sem esperança pra porra nenhuma. Ué, dos moleques. Se os moleques chegou no profissional porque tem talento, porra. Por que os moleques não tem chance? Ah, que nós temos que rodar elenco, tá todo mundo cansaço. Porra, descansa um zagueiro e bota o moleque, porra. É bem mais simples e mais eficiente fazer isso do que fazer da forma que tá fazendo. Tá tentando trocar os 4 pneus do carro com o carro andando, porra. Não vai dar certo nunca. Será que ele não notou que não vai dar certo? Aí ele fala, não, é que lá no Mundial dava certo. No Mundial dava certo porque tava todo mundo fresquinho, porra.
Tava todo mundo bem fisicamente. Por isso que dava certo. A competição inspira lá e tava todo mundo bem fisicamente. Aqui a competição até inspira. Mas você mesmo afirmou que ninguém descansou, porra. Onde é que tá a dificuldade para raciocinar? Você mesmo afirmou que ninguém descansou. Aí vem você com um parâmetro que dava certo lá, tem que dar certo aqui. Só que lá não tava cansado, aqui estão na merda, porra. Eu tô aqui na dúvida aqui para saber o que falta pro Renato. Ter essa maturidade, o que tá acontecendo com o Renato. E repito, é uma crítica construtiva ao Renato, ok? Construtiva. Porque o Renato é um excelente treinador, conhece muito, tá num momento difícil e de repente uma opinião de fora, quem sabe chega até ele. Mas eu vejo dessa forma. Se você concorda, discorda, deixe seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal. Esse é o canal Tamo Junto Fusão, Lealdade Tricolor sempre. E aqui eu não vou atacar o resultado, eu vou atacar a causa. Eu não vou atacar o efeito, eu vou atacar a causa. Você quer ver como é que funciona? Simples. Eu vejo uma perseguição do cacete com o nosso centroavante. Eu indiquei pro canal ontem o Luka Jovic, ex-Milan, ex-Real Madrid. Eu indiquei ontem, 27 anos, tá vindo no mercado. Um pouco mais de 50 milhões. Um pouco mais de 50 milhões. Fluminense acabou de entrar no cofre aí, quase 400 milhões lá que nós ganhamos lá do Mundial. Por que eu quero o Lucas? Porque é um centroavante diferenciado, é centroavante grandão, de área. Como nós não temos no elenco, nós precisamos desse tipo de centroavante no elenco. Porque isso facilita. Se a bola não vai por baixo, mete um grandalhão, pode fazer chuveirinho. Aí vocês falam, não, mas chuveirinho é coisa atrasada. A gente faz chuveirinho com baixinho na área, porra. A gente faz chuveirinho com jogadores baixos na área. É por isso que o adversário sempre ganha na cabeça, porra. A gente precisa de um grandão para poder dificultar para eles. Esse é o grande caso que eu gostaria de ver o Luka Jovic no Fluminense. É um centroavante que briga, que atrapalha, que chega junto, é goleador, não é craque, é goleador. E a gente precisa disso. Não estou falando que é para ser titular, mas para estar no elenco. Mas aí eu volto aos nossos. Aí eu vejo um monte, não dá mais, não. O Everaldo não dá mais. O John Kennedy não dá mais. O Cano não dá mais. Eu faço a pergunta, meu irmão. Se fosse você de centroavante hoje, tu ia fazer o quê? Você ia fazer o quê? O que tu ia fazer? Ah, eu esqueci. Tu nunca tocou numa bola na vida, né? Tu não sabe nem do que eu tô falando, né? Aí vai vir com o discursinho. Mas eles ganham pra isso. Mas não é assim que funciona, amigo. Não é assim que funciona. A grande questão é que nós temos centroavantes ali que morrem de fome, porra. Não chegou uma bola em condição pro cara fazer o arremate. Foi bizonho ver Everaldo, ver John Kennedy sendo trombada um no outro ali, brigando com o zagueiro a toda hora, e não chega uma bola pros caras na área. Daqui a pouco tu vê John Kennedy com 3, 4 em volta. O habitat do centroavante é a área adversária. Quantas vezes nós chegamos lá? Ah, não, que a culpa é de centroavante. Tá, vai lá, faz alguma coisa, pô. Imagina você no lugar dele, o que tu ia fazer? Vamos fazer um exercício de raciocínio, família? Se coloque no lugar de centroavante. O que você iria fazer? Ah, mas eu não sei jogar bola. Ah, mas eu não entendo. Porra, então não dá palpite, cara. Você tá dando palpite errado. Não é nem porque eu não deva. Todo mundo pode dar palpite, tranquilo, beleza. Mas se eu não entendo de engenharia, eu não vou falar que o cara fez um muro errado, que o cara fez uma obra errada, que o cara fez uma planta errada. Eu não vou falar nada disso. Porque eu desconheço do assunto. Senão eu vou acabar tumultuando a porra do trabalho, a porra do andamento do serviço. É simples assim. Agora, vamos lá. O Renato me tem 4 volantes muito bons. Muito bons. Nossa volância, estamos bem servidos. Na verdade é 5. 5 volantes muito bem. Temos o Martinelli, que é sacanagem. Bernal joga muito. O Hércules joga muito. Nonato é muito bom. E ainda temos o Wallace Davi, moleque da casa, que é muito bom também. Temos os 5. Só que o Renato
teimar em querer botar o moleque como meia. Isso arrebenta o ataque, porra. Arrebenta o ataque. Eu não entendo isso. Por que que ele... Eu tenho o Ganso no banco, porra. Tá de sacanagem. Eu tenho o Ganso no banco. Ele não botou o Ganso. E outra coisa, tem Lescano no banco. Para com essa porra, essa babaquice. Não botou o cara pra jogar, pô. O cara no futebol paraguai tava voando. A adaptação dele aqui, legal. Mas, porra, pelo tempo, já adaptou. Já deu pra ter tudo. Vamos dar chance pro moleque, porra. Parece perseguição. Tô com um jogador da posição no banco e improviso. Não tem nexo. Não tem nexo. Ah, eu tô com o Wagner de 17 anos do Júnior. Tá aqui no banco. Mas eu não vou botar porque ele tem 17 anos. Então por que levou pro banco, porra? Por que levou pro banco? Por que não levou o Léo Jansen? Repito. Então, na minha opinião, o Renato também tá com mental cansaço, irmão. Tá com mental cansaço. Tá cansadérrimo. Tá. Porque não dá pra explicar, não tem explicação. A escalação de ontem não tem explicação. O desempenho não tem explicação. E não culpo os jogadores, ok? Não culpo os jogadores. Se não fosse o Fábio, a derrota seria épica. Seria coisa desastrosa. Épica pro São Paulo. Seria desastrosa. Graças a Deus temos o Fábio. Senão seria muito pior. Se o São Paulo bota um jogador rápido pela direita, a gente estava perdido. A gente estava perdido. Sorte caiu o Luciano por lá. Que é bom jogador, muito bom jogador, mas não explora a velocidade. Senão a gente estaria numa situação complicada. Mais uma vez tomamos o gol no final do jogo por onde? Então eu não entendi o Renato. Não entendi o Renato para apagar. Para apagar. Ok? Para apagar. E outra coisa, galera. Olha só. Nós precisamos de jogadores bom de cabeça na área, mas que fique na área. Essa porra de centroavante tem que voltar lá para lateral para ficar cobrindo. Meu irmão, isso não dá certo em lugar nenhum. Porque só vai ficar sendo pressionado. Quando você precisar de centroavante no ataque, você não vai ter o cara. Por quê? Porque o cara tá cansado, foi lá atrás marcar, porra. Isso é balela. Sabe que não notam isso? Aí de novo, não, quero jogador pra ponta. Nós temos jogador pra ponta. Vai trazer mais 50. Traz Cristiano Ronaldo, Messi, tu vai jogar pra ponta. E não vai render porra nenhuma. Por quê? Porque nossos jogadores, eles são mais pra marcar do que pra jogar. A zaga não sai de trás, só tá plantada. Difícil, quando a zaga sobe e encosta no meio do campo, a gente aperta a saída de bola do adversário, a gente costuma render mais. Eu sei que nós não vamos conseguir fazer isso nos 90 minutos, mas a gente pode tentar fazer isso a maior parte do jogo. Nós podemos ser os dominantes. Depende de atitude. Principalmente quando se joga com 3 zagueiros. E ontem nós não conseguimos jogar com 3 zagueiros nem com 2. Então eu acho que nós temos que acordar. Temos que ver o alvo certo, ok? O alvo certo não é o efeito, é a causa. É a causa. Eu repito, eu vejo de forma até covarde muita gente batendo nossos centroavantes. Não vai contratar? Temos o João Neto no banco, temos o Luan Brito no banco. Dá chance para os moleques, porra. Vamos reinventar isso aí, cara. Vamos mexer no brilho. Vamos botar o moleque, olha, Lescano. Tu tá pronto, irmão. Vai pro jogo. Tu vai colar com o Ganso ali. Eu jogo com 2 atacantes, 2 volantes. Meu meio campo é Lescano e Ganso. Porra, bota o time pra frente, cara. Nós temos uma pedreira agora contra o Internacional pela Copa do Brasil. Depois nós temos o Grêmio aqui no Maracanã. Pelo Brasileirão. Não dá para negociar a vitória nesse jogo, galera. Não dá. São 4 derrotas seguidas. Eu não lembro a última vez que passamos por isso. Não dá. Não dá. Temos
que ganhar do Grêmio aqui. E o Grêmio, com todo respeito à instituição e aos adversários, está num momento muito ruim. Está num momento muito ruim. Nós estamos em casa. Aí vai fazer o quê? 3 zagueiros e 3 volantes? 3 zagueiros, 4 volantes? Porra, fica complicado. Espero que o Renato acorde. A minha dica foi dada aqui. Quero saber a opinião de vocês, tá? A opinião de vocês. Eu acho muito simples. Futebol, às vezes, você quer inventar, você complica. Por querer inventar, você complica. Tá? Eu acho muito simples. Léo Jans, lateral esquerda, bota pra jogar, pô. Ai, mas só que os moleques de Xerém, cara, estão fazendo com o Lescano e com o Lavega a mesma coisa que fazem com os moleques de Xerém. Parece são de porcelana. Aí vocês vão falar, não, mas tem o Martinelli e tem o André. Mas quando ele entraram, tava em caos total. É que deram certo. É o que eu falo pra vocês, os moleques é brecha. Lembra do André? O André ia pro CRB, ia pro Botafogo. A sorte que o Hudson se machucou. Aí não tinha quem botar. Aí sim, eles fazem todo o cuidado. Não vou botar o moleque de Xerém. Pode queimar. Mas quando dá merda, a primeira coisa que eles fazem, vai lá, moleque, se vira aí. Aí vamos testar os moleques. Eu vejo. Tem alguns geradores de conteúdo, alguns jornalistas, algumas pessoas da mídia geral que falou assim, João Neto já jogou e não rendeu nada. Luan Brito não vai render nada. Então, mas como é que os moleques jogaram que não renderam nada? O time com 11 reserva. Time com 11 reserva. Desentrosado, todo mundo perdido e tal. E aí? Se você pegar um craque e botar com 11 reserva, ele também não vai render, irmão. Não vai render. Quando for botar um garoto da base, tem que falar para ele, irmão, você agora é parte de um todo. Você tem que performar como o titular performa. Você está subindo. Você tem que seguir ali, ó, o titular que está machucado. Ele é o cara, ele performa. Tu tem que ser igual a ele. Tu tem que entrar com vontade, faca nos dentes e mostrar serviço. Tu tem que mostrar que tem que ser útil. A hora é agora. Tem que fazer o motivacional correto e botar o moleque pro jogo. É o que eu falo para vocês, família. Que saudade do Felipe Melo, velho, cansado, machucado, com o joelho doendo. Que saudade. Vou ficando por aqui, família. Ó, tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor sempre. Alô, Renato, vamos acordar que tá feio pra cacete, Renato. Vamos acordar. Até a próxima, galera. A gente se vê por aí.